tema do nosso vídeo de hoje é revolta da vacina. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou professora de História e o tema do nosso vídeo de hoje é revolta da vacina. Vamos lá, primeiro passo, contextualização desse movimento social. Vale lembrar que durante o período conhecido como Primeira República, outros movimentos sociais irromperam no Brasil naquele momento. Movimentos que a gente divide em movimentos sociais do campo e movimentos sociais urbanos. No campo nós temos movimento de Canudos, Contestado, Juazeiro, e movimentos urbanos nós temos a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e o movimento operário, por exemplo. Então nós contextualizamos essa Revolta da Vacina nesse quadro de mudanças, de transformações que o mundo em si estava passando, principalmente depois da Segunda Revolução Industrial, que começou lá no final do século XIX. O que nós estávamos vivendo no Brasil naquele momento? O Brasil estava se reenquadrando à ordem republicana instaurada recentemente, em 1889, o Estado burguês estava se desenvolvendo no Brasil, o Brasil estava vivenciando os efeitos dessa segunda revolução, como eu falei, técnico-científica, e o Brasil estava passando por uma série de mudanças. Quando eu falo Brasil, falo principalmente das suas capitais, e aí é que eu destaco a importância do Rio de Janeiro, da capital federal. O Rio também estava passando por uma série de mudanças urbanas, essas mudanças que estavam sendo encabeçadas pelo prefeito do Distrito Federal na época, que era conhecido como Pereira Passos. Esse prefeito, ele foi colocado na condição de líder dessas reformas urbanas pelo então presidente da República, que era Rodrigues Alves. Rodrigues Alves que governou de 1902 a 1906. O seu governo foi um pouco conturbado, não só no aspecto político, mas também nesses movimentos sociais, nesse quesito das classes subalternas que estão se sublevando. Então, em 1902, depois do governo do Campos Salles, governo esse marcado pela política dos governadores, inclusive vou deixar aqui um card sobre um vídeo anterior, no qual eu falo sobre esses mecanismos do poder oligárquico. Então, o Rodrigues Alves ele assume nesse contexto não muito favorável e ele empreende uma série de reformas urbanas, reformas de saneamento e que principalmente visavam o combate às endemias, principalmente aquelas que assolavam a capital federal, o Rio de Janeiro, como a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. De que maneira as autoridades buscaram reverter esse quadro? Instituindo os mata-mosquitos para controlar a febre amarela, matar os ratos para evitar a peste bubônica e no que diz respeito à varíola, nós tivemos a implantação da lei obrigatória de vacinação. É aí o X da questão para entender a revolta da vacina. Portanto, caro estudante, para que você entenda a eclosão da revolta da vacina, é preciso relacioná-la também aos confrontos políticos existentes naquele período. Eu estou falando do confronto entre dois partidos, entre o Partido Republicano Federal, que tinha como líder Lauro Sodré, que vai ser um dos chefes, um dos que mais inflamaram as massas naquele período, e o Partido Conservador, que mantinha a política dos governadores que foi lá instituída durante o governo de Campos Salles. Eu quero dizer que essa oposição política, formada principalmente pelos jovens oficiais positivistas, formada pelos jacobinos, pelos republicanos radicais e até por monarquistas, eles visavam enfraquecer o governo de Rodrigues Alves. Então, aproveitaram o movimento contra a vacinação para fazer a oposição ao presidente e, quem sabe, tomar o governo. Então, podemos dizer que a eclosão da revolta da vacina, ela resultou desses dois fatores. A oposição política, feita por alguns grupos, jovens oficiais da escola militar e classes médias urbanas, somado à obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. O regulamento que virou lei em 31 de outubro de 1904. A partir daí, levantes começaram a ser organizados principalmente por Lauro Sodré, que era o líder do
movimento contra a vacinação. Esse movimento chamava-se, mais especificamente, Liga contra a Vacinação Obrigatória, e os membros que participavam dessa liga, eles se reuniam no Centro Operário. Então veja aí que nós temos a participação também de trabalhadores de um segmento importante para a Primeira República, que é o operariado. Outra figura muito importante nesse contexto do movimento foi Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele era médico sanitarista e foi colocado no cargo de diretor de saúde pública do Rio de Janeiro pelo então prefeito, o engenheiro Pereira Passos. Lembre que eu acabei de falar para vocês que durante o seu governo, durante a sua gestão, o Rio de Janeiro passou por uma série de mudanças de infraestrutura e combate às endemias. Mudanças essas que visavam adequar o Rio de Janeiro às cidades europeias, como Paris, por exemplo. Então, desejava-se modernizar o Rio de Janeiro, construir avenidas largas. E, para isso, era preciso excluir os cortiços, que eram focos de endemias, de contaminação. Era preciso excluir o passado colonial e imperial, expulsar essa massa pobre que ocupava o centro do Rio de Janeiro, por onde as avenidas iriam passar. Então, o Oswaldo Cruz, médico sanitarista, ficou encarregado de controlar essa parte da proliferação de endemias no Rio de Janeiro. E aí foi uma das figuras mais importantes dessa revolta da vacina. Mas então, qual seria o pretexto imediato para o início da revolta da vacina? Foi a aprovação da lei que garantiria a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Vamos recordar, esse projeto de lei ele foi enviado ao Congresso Brasileiro, ao Congresso Nacional, por um senador alagoano. E aí, de junho até outubro, esse projeto ficou tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado. Eles ficaram em discussão, os deputados e senadores tinham debates acalorados, posições divergentes a respeito da vacinação. E aí, em resumo, em outubro de 1904, esse regulamento foi aprovado, a Lei da Vacinação Obrigatória. Foi aí que a situação começou a se agravar. Então veja, a população menos favorecida já estava sofrendo com os abusos do bota abaixo e agora, sem nenhum preparo psicológico, começa a receber essa vacina contra a varíola. O governo queria que essa campanha fosse rápida e maciça, ou seja, deveria atingir todos os setores da população em várias idades, do recém-nascido ao mais idoso. Só que, na verdade, o que era criticado na época não era o benefício em si da vacina, até porque a vacina já existia no Brasil e era aplicada desde o século XIX. Lembre que nesse século, o Rio de Janeiro era assolado frequentemente por epidemias, febre amarela, varíola, cólera. Então, o X da questão não era a importância da vacina, não a existência dela, mas os métodos truculentos dos agentes do governo. O método que eles usavam para aplicar a vacina nas pessoas. E aí a oposição política pegava esse fato e utilizava contra o governo e inflamava ainda mais a população revoltada. Então a oposição, ela utilizava o discurso de que a vacina era um ato despótico, era um ato imoral, porque os habitantes do Rio de Janeiro tinham que receber em suas casas pessoas estranhas, queriam vacinar os braços das suas mulheres e etc. Esse era o apelo ao imaginário que se fazia durante a revolta. Então, no dia 10 de novembro de 1904, as agitações começaram. E aí muitas pessoas foram às ruas, levantes foram organizados, manifestações, bondes foram quebrados, lampiões de iluminação pública também, por isso que a revolta também foi conhecida como quebra-lampiões. E do dia 10 até o dia 16 de novembro, o Rio vivenciou esse cenário de guerra, esses ataques entre tropas do governo e as tropas dos revoltosos. O mais curioso é que no meio de toda essa confusão, surgiu uma tentativa de golpe, uma sedição militar orquestrada por estudantes da Escola Militar da Praia Vermelha. Eles tentaram retirar o presidente Rodrigues Alves do seu cargo. Então, eles orquestraram essa sedição e o dia da execução seria 15 de novembro. Por quê? Lembre-se, foi o dia em que a República foi proclamada, 15 de novembro de 1889.
No entanto, houveram alguns embates entre esses sediciosos e as tropas do governo. No entanto, ambos lados acharam que saíram perdendo e a situação não se alterou, pelo menos não naquele momento. Então, no meio disso tudo, dessa turbulência toda, ainda houve esse levante militar. Mas então, de que maneira terminou a revolta da vacina de 1904? No dia 16 de novembro, o governo decidiu revogar a lei que decretava a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Além disso, decretou também estado de sítio e aí o movimento começou a arrefecer. Posteriormente, pessoas foram presas e enviadas à Ilha das Cobras, que ficava na Baía da Guanabara, era uma prisão antiga. Outros morreram, infelizmente, e alguns sofreram processo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sigam-me nas redes sociais que vão estar passando aqui na tela, @BrunaMorrani, @estudando.história. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo ou qualquer outra dúvida, podem escrever aqui nos comentários ou entrar em contato comigo através das redes sociais. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.